Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 66º programa Sã Doutrina e nós estamos estudando o grande tema Soteriologia, a doutrina da salvação, que as Escrituras ensinam sobre a salvação. No programa anterior, nós estudamos a relação que existe entre a soteriologia e diversas áreas da teologia. Nós vimos a relação que existe entre soteriologia e teontologia, a doutrina do ser de Deus e as suas obras, a relação que existe entre soteriologia e antropologia, a doutrina do homem, a cristologia, a doutrina da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Que relação existe, né? E é uma relação óbvia. A relação entre a soteriologia, a doutrina da salvação, e cristologia, a doutrina da pessoa e da obra de Cristo, a pessoa do Salvador e a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Vimos também a relação que existe entre a soteriologia e a pneumatologia, que também é uma relação, obviamente, inseparável, porque o Espírito Santo, pneumatologia, é a área da teologia que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Cristo na vida do pecador, né? E por fim nós vimos a relação que existe entre soteriologia e escatologia, né? A doutrina da esperança cristã, a doutrina das últimas coisas. Isso de forma bem geral nós vimos na aula passada. Vimos também que esses temas, todos esses temas, eles possuem uma relação muito íntima. Todas essas áreas da teologia estão obviamente relacionadas entre si. E nos estudos teológicos existe essa divisão em diferentes áreas. Com qual motivo? Com qual propósito? Basicamente para facilitar a nossa compreensão. Mas obviamente todos esses temas estão relacionados de forma inseparável. Parte-se do princípio que é impossível estudar todos esses temas de uma vez só. Isso é impossível. Então, por um motivo didático, por um motivo pedagógico, esses temas, essas temáticas, esses assuntos são separados para que possamos estudar um de cada vez, mas deixando bem claro em cada um desses estudos que esses temas, essas áreas da teologia, elas possuem uma relação inseparável, ok? Esse então foi de forma muito resumida o programa anterior. Se você tem alguma dúvida, volte lá na nossa playlist, compartilhe a nossa playlist para que nós possamos aí de alguma forma ajudar nos estudos teológicos. No programa de hoje, nós vamos começar um novo subtópico, tá? Hoje nós vamos estudar, Deus permitindo, a ordem da salvação. A questão da ordem da salvação. O que é isso? Existe um termo em latim, né, que nós lemos Ordo Salutis, que significa exatamente ordem da salvação. O que é isso? Será que existe uma ordem no caminho da salvação? Nós vamos estudar sobre isso. Vamos então ao programa de hoje. Primeiramente, algumas considerações gerais. Em primeiro lugar, se a soteriologia ela é a área da teologia que estuda as questões relacionadas à salvação, nós, obviamente, devemos refletir se existe ou não existe uma ordem na salvação, uma ordem na aplicação da salvação no povo de Deus. Essa questão de se existe ou não uma ordem na aplicação da salvação de Deus na vida do seu povo, ela foi debatida e continua sendo debatida ao longo da história da Igreja. A expressão Ordo Salutis, que como nós já vimos significa a ordem da salvação, ela foi criada no século XVIII, mais precisamente no ano de 1737, por um teólogo luterano chamado Jacob Karpov. Jacob Karpov. E um outro detalhe importante nessas considerações iniciais, ao longo da história da Igreja, então, diferentes teólogos de diferentes tradições cristãs, desde aquelas que estão mais próximas da ortodoxia, aquelas que estão menos próximas e algumas que estão mais distantes da ortodoxia, teólogos reformados, teólogos pentecostais, teólogos anglicanos, luteranos, congregacionais, metodistas, teólogos católico-romanos. Todas essas tradições têm, de alguma forma, buscado entender e elaborar
o que seria, qual seria a ordem da salvação. O que viria antes, o que viria depois, o que viria mais depois, quando nós pensamos na aplicação da salvação. Um exemplo aqui de um teólogo, e eu vou citar uma frase dele e vai ser projetada para você acompanhar a leitura. O teólogo Louis Berkhof, depois nós vamos apresentá-lo. Na verdade, nós já citamos o Louis Berkhof em vários programas e vamos citá-lo aqui de novo. Louis Berkhof, ele descreve a ordem da salvação como, preste atenção naquilo que será projetado aí para você. Louis Berkhof, então, descreve a ordem da salvação como o processo pelo qual a obra da salvação, realizada em Cristo, é subjetivamente realizada no coração e na vida de pecadores. Ela tem por objetivo descrever em ordem lógica e em suas inter-relações os diversos momentos do Espírito Santo na aplicação da obra de redenção. Como é característico nos escritos do Louis Berkhof, ele é um teólogo sistemático, um dos melhores, ele é bastante preciso e se esforça para ser muito preciso nas suas definições. Então perceba como que ele define o que é a Ordo Salutis, a ordem da salvação. Esse processo onde nós buscamos identificar a obra realizada por Cristo, aplicada na vida dos pecadores, no coração dos pecadores. E aí, no finalzinho ele diz, ela tem por objetivo descrever em ordem lógica, não necessariamente cronológica, tá? Nós vamos falar isso mais à frente, mas em ordem lógica e em suas inter-relações. Nós nunca vamos entender a ordem da salvação olhando somente para um elemento, mas sempre para a relação, para a inter-relação que existe entre os vários momentos da aplicação da salvação e os diversos movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra de redenção. Então essa aqui é uma definição, ok? Nós vamos agora tentar explicar um pouquinho mais esse conceito e também ver como que outros irmãos nossos do passado refletiram sobre esse tema. Um outro detalhe também, e a última consideração nessas considerações iniciais aqui, sobre essa definição do Louis Berkhof, é que é importante notar que ele, o Louis Berkhof, ele descreve a ordem da salvação como sendo uma ordem lógica e não cronológica, como nós já afirmamos há alguns segundos atrás. E ele considera também as inter-relações das diversas ações do Espírito Santo no processo soteriológico, no processo da salvação. Então essas são as considerações iniciais, tá? Eu sei que às vezes pode parecer esse assunto muito longe da gente, mas não, calma, ele tem aplicabilidade na nossa vida, ok? E a sua importância, obviamente, para o nosso desenvolvimento do nosso conhecimento. Feitas então essas considerações iniciais, vamos para o nosso primeiro tópico. 3 abordagens diferentes sobre a ordem da salvação. Essa é uma maneira um pouco mais didática também e um pouco mais divertida, digamos assim, para a gente entender um pouquinho essa questão da ordem da salvação, o debate que existe, as diferentes percepções e opiniões. Nós vamos conhecer como 3 grandes teólogos do passado buscaram entender a opinião que eles têm sobre esse assunto. E essa é uma forma muito interessante de nós aprendermos esse e qualquer assunto, comparando as diversas percepções de irmãos estudiosos nossos do passado, ok? Nós vamos então, nesse primeiro tópico, considerar a abordagem ou as abordagens que foram feitas por 3 teólogos. Quais são esses teólogos? Primeiro, nós vamos conhecer um pouquinho a opinião do John Murray, tá? Um teólogo do século XX. Depois do Louis Berkhof e, por fim, do J.C. Berkouwer, que são 3 teólogos muito importantes ali da tradição reformada do século passado, do século XX. Vamos então ao nosso primeiro teólogo, o John Murray, que é um teólogo especialista em Novo Testamento, uma mente brilhante do século passado. Ele acredita que sobre esse assunto, a ordem da salvação, é possível confeccionar, elaborar uma ordem de salvação, ou uma ordem da salvação,
que seja definida, realmente bem específica e definida a partir do dado oferecido pelas Escrituras Sagradas. Em sua obra, a obra talvez dele mais conhecida aqui no Brasil, nós vamos mostrá-la no final do nosso programa, uma obra chamada Redenção Consumada e Aplicada. John Murray, ele faz a seguinte afirmação que vai ser projetada aí para você. Ele diz assim: existem boas e conclusivas razões para se crer que os diversos atos da aplicação da redenção acontecem numa certa ordem e que esta ordem é estabelecida pela indicação, sabedoria e graças divinas. Então perceba que o John Murray acredita que é possível sim extrair a partir das Escrituras uma ordo salutis, uma ordem da salvação que seja definida. Ele acredita, ele tem essa crença. E de forma resumida então, ele entende a salvação, a ordem da salvação da seguinte forma. Olha só a proposta de ordo salutis que ele apresenta. Em primeiro lugar, vem a vocação, depois a regeneração, a fé, o arrependimento, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança e, por fim, a glorificação. Essa é a proposta de ordem da salvação elaborada, né, pelo John Murray. Ok? Vamos para o próximo teólogo, o Louis Berkhof, que já foi citado nessa e em diversas outras aulas, diversos outros programas, né? Na sua obra, a mais famosa, obviamente, a Teologia Sistemática do Louis Berkhof, muito famosa aqui no Brasil, ele afirma que a Bíblia, perceba, não nos fornece de forma explícita uma ordem da salvação. Então aqui nós já temos uma diferença. Isso aqui enriquece o nosso conhecimento. Dois gigantes do passado divergindo positivamente, divergindo de forma rica sobre um tema que tem a sua complexidade. Então, John Murray acredita que a partir das Escrituras é possível sim extrair o entendimento de uma ordem de salvação que seja definida, e ele fez a sua proposta. O Louis Berkhof, ele já pensa diferente. Ele diz que as Escrituras não fornecem uma ordem de salvação que seja definida, pelo menos de forma explícita, não tem não. E aí ele faz a seguinte afirmação sobre esse pensamento dele. Acompanhe a leitura, por favor. Lá está escrito assim, ele diz assim: quando falamos em ordo salutis, não nos esqueçamos de que a graça de Deus aplicada ao pecador é um processo unitário e que ela simplesmente enfatiza o fato de que diversos movimentos se distinguem no processo, que a obra de aplicação da redenção segue numa ordem definida e racional e que Deus não concede a plenitude da salvação ao pecador num único ato. Pode ser levantada a questão sobre se a Bíblia, em algum lugar, indica uma ordem salutis definida. A resposta é que, conquanto ela não nos forneça explicitamente uma ordem de salvação completa, ela oferece base suficiente para a elaboração de uma ordem. Então perceba que tem uma diferença aqui na opinião desses dois teólogos. E perceba um detalhe muito importante. Embora esse nosso irmão aqui, o Louis Berkhof, não acredite que as Escrituras elas possam fornecer uma ordo salutis explícita, ele acredita que é possível, com cuidado, você extrair dali sim algum tipo de ordem da salvação. Não está explícita, mas é possível você perceber momentos que vêm antes, momentos que vêm um pouco depois, quando nós pensamos numa ordem da salvação. Ok? Então Berkhof indica que a Bíblia frequentemente dá aos termos usados na teologia sistemática significados mais amplos do que aqueles aos quais nós estamos acostumados. Isso aqui nós vamos ver com mais detalhes um pouco depois. Então, às vezes, o que nós, em teologia sistemática, ou nos estudos teológicos em geral, chamamos de, por exemplo, santificação, e utilizamos santificação somente significando com uma conceituação, você olha para as Escrituras e a expressão santificação pode ter mais de um significado, que obviamente não é contraditório um ao outro, tá? Mas eles se complementam e possuem algum tipo de diferença, ok? Com uma ênfase diferente. E nós devemos atentar a isso, nos atentar a isso.
E por fim, terminando a posição de Berkhof, o que ele sugere então? Nós vimos a sugestão de ordem da salvação do John Murray. Vejamos agora a sugestão de ordem da salvação feita pelo Louis Berkhof. Ele entende da seguinte forma, preste atenção. Primeiro vem a vocação, depois a regeneração, depois a conversão, incluindo arrependimento e fé, depois a justificação, depois a santificação, em penúltimo lugar a perseverança e por fim a glorificação. Então perceba que nós já apresentamos de forma resumida o pensamento de dois irmãos do passado, dois teólogos robustos, né, que tem uma teologia bastante profunda sobre esse tema tão importante que é a ordem da salvação. John Murray e o Louis Berkhof. Por fim, vejamos a opinião desse terceiro, que dos três é o menos conhecido do público geral aqui no Brasil, mas ele tem obras publicadas aqui em português, que é o J.C. Berkouwer, um teólogo reformado também. O J.C. Berkouwer, ele não gosta, ele não se simpatiza com o termo Ordo Salutis ou Ordem da Salvação. Ele não utiliza em suas obras o termo Ordo Salutis ou Ordem da Salvação. Para Berkouwer, a preocupação teológica com esse tema, na opinião dele, tem frequentemente levado a uma preocupação maior com os diversos passos da salvação, e aí faz com que as pessoas se esqueçam da riqueza ou das riquezas da salvação. Perceba então que para esse nosso irmão, o J.C. Berkouwer, primeiro lugar, relembrando, ele não se simpatiza com o termo, ele não utiliza esse termo em suas obras, porque na opinião dele, entre outros motivos, quando busca se preocupar com os diversos passos, quando o foco é entender e identificar os diversos passos no caminho da salvação, na opinião dele, se esquece das riquezas da salvação. E para Berkouwer, não é possível deduzir, extrair, concluir uma ordem da salvação específica a partir das Escrituras. Ele não acredita nisso. Para ele, por exemplo, em Romanos 8,30, nós vamos ler esse texto mais à frente, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,30, não tem como propósito nos ensinar uma sequência definida de atos ou de passos no processo de salvação. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, ok? Berkouwer também afirma que a fé não pode ser vista, isso aqui é muito interessante, a fé não pode ser vista como um ponto distinto e específico no caminho da salvação, mas para ele a fé deve ser vista como uma realidade que permeia todo o caminho da salvação. E por essas razões, né, de forma resumida, o J.C. Berkouwer, ele se recusa a elaborar uma ordem da salvação. Ele prefere um outro termo, ele prefere o termo caminho da salvação, não ordem da salvação, mas caminho da salvação ao invés de Ordo Salutis. Então, de forma bem resumida, a apresentação do pensamento, né, as opiniões diferentes e que trazem riqueza, né, para a nossa compreensão sobre esse tema. O que pensa John Murray, o que pensa Louis Berkhof e o que pensa J.C. Berkouwer. Próximo tópico, vejamos então algumas dificuldades no estudo e na elaboração de uma Ordo Salutis. Vejamos então quais são essas dificuldades. Nós vamos elencar aqui 5 dificuldades. Em primeiro lugar, lembremos que os termos empregados na construção de uma Ordo Salutis não são usados pelos escritores bíblicos da mesma forma que são usados na teologia sistemática. Por exemplo, a expressão traduzida no português como regeneração, que lá no grego é palingenesia ou palingenesia, ela é utilizada 2 vezes no Novo Testamento. Nós vamos ler os textos onde ela aparece. Primeiro texto vai ser projetado aí para você, Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do 4 ao 5, está escrito assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo. Percebamos então o que nós estamos falando. Nós estamos buscando entender as dificuldades que existem para identificar, elaborar, né, e defender um entendimento da ordem de salvação. Primeira dificuldade é compreender a diferença ou as diferenças que existem entre os conceitos presentes nas expressões usados na teologia sistemática e quando eles aparecem nas Escrituras. E um exemplo que nós estamos dando aqui é na expressão regeneração, que é traduzida no português como regeneração. Palingenesia, lá no grego. E essa expressão aparece duas vezes. Primeiro em Tito, nós acabamos de ler aqui, e em Tito, no texto que nós lemos, né, dúvidas, é só você reler o texto, aqui em Tito, regeneração significa a implantação de vida espiritual onde antes existia morte. Regeneração aqui é a nova vida espiritual produzida no homem pela ação sobrenatural e salvífica do Espírito Santo. E esse é o significado mais comum da expressão regeneração. Quando nós estudarmos a doutrina da regeneração, mais à frente, Deus permitindo, nós vamos ver que 99% dos casos onde se fala de regeneração é nesse caso aqui. Implantação de vida, ação do Espírito Santo produzindo vida espiritual, onde antes não existia vida espiritual, existia morte espiritual. Mas será que em todos os casos é assim? No outro texto, você vai ver que não é exatamente isso. Tem um significado diferente. Mateus 19, 28, lá está escrito assim, acompanhe. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Perceba que nesse caso, na maioria dos, 99% dos casos, é a definição que nós acabamos de dar. Regeneração significa o quê? É aquilo que está lá em Tito e nos outros casos, quando nós estudamos livros de teologia sistemática. É a ação sobrenatural, salvadora, do Espírito Santo, produzindo vida espiritual na vida lá do pecador. Agora, nesse caso aqui de Mateus, regeneração aqui não significa isso. Aqui, regeneração significa uma nova ordem das coisas que deverá acontecer, que será inaugurada na volta de Cristo. Perceba que tem uma diferença aí. Então, quando nós vamos buscar identificar uma Ordo Salutis e propor uma Ordo Salutis, concordando ou discordando de algum autor, nós temos que ter consciência dessas dificuldades, ok? Uma frase aqui que vai ser projetada para você, de um estudioso que nós também já citamos, nós sempre estamos citando esse estudioso, que é o Herman Bavinck. Ele diz o seguinte, ele faz o seguinte comentário sobre essa dificuldade. Leia, acompanhe a leitura, por favor. Regeneração, fé, conversão, renovação e coisas como essas, frequentemente na Bíblia, não indicam sucessivos passos no caminho da salvação, mas resumem em uma única palavra toda a mudança que ocorre no homem, ok? Então você perceba que essas expressões aqui, às vezes significam um elemento pontual, às vezes significa o processo todo, ok? E nós temos que ter sabedoria, bastante cuidado para identificar quando é o primeiro caso e quando é o segundo caso. Tudo isso mostra que existem dificuldades quando nós pensamos em ordem da salvação, na compreensão desse tema, tá? Uma segunda dificuldade, estamos só na primeira, tá? É interessante, é importante que nós tenhamos a consciência de que existem algumas dificuldades para que nós possamos enfrentar essas dificuldades. Segunda dificuldade, quando nós buscamos trabalhar, entender e estudar a ordem da salvação, é que a ordem na qual os diversos passos no processo de salvação são apresentados não é a mesma nas Escrituras. Vamos entender isso daqui. Por exemplo, embora santificação seja apresentada como uma realidade sempre posterior, uma realidade que se segue à justificação, ou seja, primeiro vem a justificação, depois é que vem a santificação. Você perceba,
a proposta de ordem de salvação do John Murray, primeiro vem justificação, depois santificação. A do Luiz Berkoff, mesma coisa. Primeiro vem justificação, depois santificação. Da tradição reformada em geral, obviamente, primeiro vem justificação, depois santificação. Então, embora isso seja verdade, e essa realmente é a informação principal quando nós pensamos na relação que existe entre justificação e santificação, primeiro a justificação, depois a santificação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, a santificação é mencionada antes. Mencionada, tá? ênfase aqui no mencionada. Nesse texto que nós vamos ler, 1 Coríntios 6,11, a santificação é mencionada antes da justificação. O texto vai ser projetado, vamos ler juntos aqui, ou eu leio e você acompanha a leitura, ok? Lá está escrito assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Perceba então que, embora o entendimento correto das Escrituras, ele vai nos fornecer a informação de que primeiro vem a justificação e depois a santificação, nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6,11, nós vemos o texto mencionando a santificação antes da justificação. E, de repente, uma leitura mais desavisada pode causar algum tipo de confusão e mostra que existe algum tipo de dificuldade, ok? Nós vamos depois destrinchar, explicar mais pormenorizadamente essas questões em programas posteriores. Terceira dificuldade, que é um texto que nós já citamos e agora nós vamos ler. O texto de Romanos 8,30, segundo o Anthony Huckman, que é um teólogo que nos ajuda na maioria dos nossos programas aqui, ele não é um texto que tem como propósito final a apresentação, não tem como propósito final o fornecer uma ordo salutis, mas o propósito desse texto, segundo Anthony Huckman, é falar da bênção da segurança permanente do povo de Deus. Povo esse povo de Deus que foi previamente conhecido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Vamos ao texto, vai ser projetado aí para você. Texto, Romanos 8,30, está escrito assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Obviamente que existe uma discussão, né? Em alguma medida é possível ver uma ordo salutis, né, não específica, não tão explícita em todos os seus detalhes, mas o Anthony Huckman deixa bem claro que o objetivo do texto não é trabalhar com uma ordo salutis, mas deixar bem claro que o povo de Deus é um povo que possui uma segurança eterna, ok? Um povo que é seguro nas mãos do Deus que o elegeu desde lá da eternidade passada e o segura até a eternidade futura na glorificação, ok? Um povo que foi predestinado na eternidade passada e é glorificado na eternidade futura. Deus, ele não abandona o seu povo de forma nenhuma, em nenhum momento, ok? Quarta dificuldade, são 5. Quarta dificuldade, quando nós buscamos entender uma ordo salutis, defender uma ordo salutis, extrair uma ordo salutis, enfim. A quarta dificuldade é a seguinte: nós devemos lembrar que a fé, isso já foi citado de alguma forma em um dos nossos autores, a fé não deve ser vista como um dos passos na ordem da salvação, mas a fé deve ser vista, ela precisa ser exercida ao longo de toda a vida do cristão, de forma permanente, contínua e ininterrupta. E perceba aqui que existe o perigo, obviamente, de que quando eu ou você, quando qualquer um de nós buscamos entender uma ordo salutis muito específica e defender uma ordo salutis de forma ferrenha, muito específica, nós corremos o risco de considerarmos a fé como um momento específico nesse caminho da salvação. E aí nós vamos errar com certeza, porque a fé é algo que deve ser apresentado em todo o caminho da salvação. Uma vez que Deus, né,
uma vez que o Espírito Santo tocou na vida do homem que estava morto nos seus delitos e pecados, esse homem agora exerceu fé, essa fé deve acompanhá-lo ao longo do caminho soteriológico, ok? Por fim, a quinta dificuldade que pode ser observada quando nós pensamos numa Ordo Salutis, nós devemos entender que a santificação, ela é um termo que pode ser tanto entendido como uma realidade pontual e definitiva, quando nós pensamos na santificação como separação do mundo para as coisas de Deus, das trevas para a luz, mas também pode ser entendida numa realidade processual e dinâmica, com caráter processual e dinâmico, quando nós pensamos no processo de santificação. Quando nós buscamos entender a relação existente entre justificação e santificação, que já foi citada, nós podemos entender como sendo estágios sucessivos, quando a santificação ela significa um processo, ou como sendo estados, realidades, melhor dizendo, simultâneas, quando santificação significa separação ou um ato pontual. Traduzindo numa linguagem mais fácil, normalmente, quando nós utilizamos a expressão santificação, nós estamos falando daquela doutrina que fala do processo. O processo, a caminhada da santificação, que começa na justificação e ela vai terminar na segunda vinda de Cristo, ok? Ou seja, é um processo que vai durar a vida cristã toda. Agora, é possível também entendermos a santificação como sendo um ato, quando não é o mais popular, mas é possível, quando nós pensamos na santificação como separação. Você foi santificado, você foi, num ato, tirado do mundo, tirado das trevas e colocado agora no reino da luz. E agora dá-se início ao processo de santificação. Não é a maneira mais usual de utilizar a expressão santificação, mas ela é possível, ok? Então essas são as 5 maiores dificuldades, podemos dizer assim, quando nós buscamos entender, extrair, defender, elaborar uma compreensão sobre a ordem da salvação, ok? E a última consideração que nós vamos fazer aqui nesse ponto é que nós devemos lembrar que as ordens de salvação propostas pelos mais variados teólogos, elas nunca são completas. Tome como exemplo as 2 ordens propostas pelos 2 teólogos que acreditam na ordem de salvação. Nós não vamos citar o Berkouwer porque ele não acredita, mas tanto o John Murray quanto o Louis Berkhof, eles acreditam na existência da ordem de salvação, né? Na importância desse tema, cada um com as suas peculiaridades, e eles proporam, né, uma ordem de salvação. Agora, tanto na ordem de salvação proposta pelo John Murray, quanto na ordem de salvação proposta pelo Louis Berkhof, em nenhuma das 2 você vai ver, por exemplo, o amor, por exemplo, a esperança. E tanto o amor quanto a esperança são elementos fundamentais no processo de salvação, ok? Só para a gente ter uma ideia de que nenhuma ordem de salvação proposta por algum teólogo, ela é totalmente completa. Considerando então tudo que nós falamos no programa de hoje, considerando todas essas dificuldades, e são dificuldades mesmo, eu espero que você tenha percebido, quando nós falamos de ordem de salvação, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: nós devemos falar de uma ordem de salvação, partindo do princípio que existem tantas dificuldades? Essa é uma pergunta que nós vamos responder no próximo programa. Vamos para as nossas considerações finais e aplicações. São 4 considerações finais aqui. 4 aplicações. Vamos lá. Corta aqui que eu errei de novo. Foi mal. Vamos então às nossas considerações finais e aplicações. Em primeiro lugar, é importante que reflitamos de forma sábia, com a sabedoria bíblica, sobre uma possível ordem de salvação ou um caminho da salvação, como diria o Berkouwer. E sempre com o propósito de aprender mais sobre a Escritura, aprender mais sobre os atributos de Deus, aprender mais sobre a obra salvadora de Cristo, aprender mais sobre os diferentes aspectos da salvação, sobre a nossa dependência total do Senhor em todo esse processo.
Segunda consideração, quando nós pensamos no tema da ordem da salvação, por um lado, nós não podemos ser taxativos sobre as realidades nas quais a Bíblia não é, ou sobre as quais a Bíblia não é taxativa. Mas, por outro lado, nós temos que afirmar, sim, com clareza, com exatidão, aquilo que as Escrituras ensinam com clareza e exatidão. Por exemplo, a escolha divina sempre precede a escolha humana. Esse é um princípio, dos vários. Isso a gente pode falar com toda certeza. A escolha de Deus vem antes da escolha do homem, ok? E é possível sim falar com cuidado, sabedoria, sobre uma ordem de salvação. Com esses propósitos, para se conhecer mais a Deus, para nos conhecermos mais, para rendermos mais glória a Deus, ok? Além de tudo que nós falamos e ainda vamos falar, Deus permitindo, sobre esse assunto. Terceira consideração final, devemos sempre nos submeter ao ensino das Escrituras e nós devemos regular os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa teologia e a nossa vida pelo ensino da palavra. Os livros de teologia sistemática devem ser regulados pela palavra, nunca o contrário. E por fim, a despeito das dificuldades, com sabedoria bíblica, nós podemos refletir sim sobre a existência de uma ordem da salvação, reconhecendo a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a nossa total dependência de Deus e a nossa responsabilidade em alguns momentos desse processo. Nós vamos ver mais à frente que existem alguns momentos onde nós somos totalmente passivos. Outros momentos onde Deus pede de nós uma resposta. Agora, mesmo nesse momento onde nós trabalhamos, Deus trabalha em nós. Nunca trabalhamos sozinhos, ok? A nossa reflexão nesse tema deve nos auxiliar na caminhada por uma vida de piedade e comunhão com Deus. Esse então foi o nosso primeiro programa falando sobre Ordo Salutis ou Ordem de Salvação. Não desanime com as dificuldades. Próximo programa nós vamos agora propor, algumas possibilidades de se pensar sobre esse tema a partir das Escrituras e a partir também da história da igreja interpretada pelas Escrituras. Então, próximo programa nós vamos responder a pergunta: devemos falar de uma ordem de salvação? Se devemos, como? Ok? Antes eu quero indicar duas obras que foram citadas no programa de hoje. A primeira obra, Redenção Consumada e Aplicada, do John Murray, editora Cultura Cristã. Nesse livro, que é um dos livros fundamentais sobre soteriologia, escritos aqui em língua portuguesa, ok? E esse outro livro, que nós já indicamos aqui em vários programas, nosso Sã Doutrina, A Teologia Sistemática, do Luiz Berkoff, também da editora Cultura Cristã, um clássico, continua sendo uma das melhores, para alguns a melhor teologia sistemática em língua portuguesa, ok? Então fica de indicação aí para o seu aprofundamento, do seu conhecimento, o aprofundamento dos estudos aqui de soteriologia. No mais, um grande abraço, bons estudos e que Deus muito abençoe.